Meus irmãos, é um prazer muito grande, é um privilégio enorme estarmos incumbidos de pregar a palavra de Deus, mas eu creio que a responsabilidade também é muito grande. Nós pastores, nós pregadores da palavra, nós temos essa consciência de que nós somos chamados para pregar a palavra não apenas da boca para fora, mas pregarmos de todo o nosso coração, e para isso temos que estudar a palavra, temos que entender o que ela quis dizer naquela época que foi escrita e o que ela quer dizer para nós hoje. Essa igreja está completando 28 anos. E como eu disse pela manhã, tem muito a ver comigo. Porque há 28 anos atrás eu estava responsável por uma igreja. No meu primeiro ano, ainda não de pastor. E o pastor Ernesto, muito feliz em demonstrar isso, que nós não cremos, essa igreja não crê, não professa sua fé apenas há 28 anos, mas há muito mais tempo que isso. E, irmãos, sempre que nós somos chamados para pregar a palavra numa outra igreja, a gente procura se cientificar da ocasião e procuramos encontrar textos, pregar mensagens que tenham a ver com a ocasião. Então, em princípio, vocês podem, quando eu anunciar o texto, quando ler o texto, vocês podem pensar que não tem muito a ver com esta ocasião de festa, de gratidão, de celebração pelos 28 anos desta igreja. Mas eu creio que no decorrer da exposição da mensagem, vocês vão perceber que, de fato, esse texto tem tudo a ver com vocês, tem tudo a ver com nós, tem tudo a ver com o povo de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, nós vamos ler a parte final deste texto, deste capítulo, a partir do versículo 66. João, capítulo 6, a partir do versículo 66. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Meus irmãos, eu quero começar minha mensagem desta noite fazendo uma pergunta. Você gosta de ser desafiado? Você gosta de desafios? Ou seja, você gosta de que alguém faça desafio para você? Essa pergunta, você gosta de ser desafiado, parece simples, mas na verdade ela exige uma outra pergunta. Que pergunta é essa? A que tipo de desafio nós estamos nos referindo? Então, quando alguém pergunta para você se você gosta de desafio, eu creio que você não vai responder sem antes você perguntar: de que desafio você está se referindo? Meus irmãos, alguns de nós, ou alguns desafios, podem ser prazerosos, outros desafios dolorosos. Mas quando falamos da vida cristã, há desafios que não são opcionais. Então, quando se trata de vida cristã, não faz sentido alguém perguntar se você gosta de desafio, porque uma vez que você é cristão, você será desafiado todos os dias e talvez em várias situações no mesmo dia. Quer ver uma coisa importante? Jesus Cristo, ele fala que que os seus discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Ele não diz para nós sermos, ele diz que nós somos. Ou seja, uma vez que nós somos discípulos de Jesus, uma vez que nós somos salvos por Cristo, nós não temos opção. Nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. A questão é, como é que você está revelando essa luz e esse sal que você é, uma vez que você é discípulo de Jesus Cristo? Então, o desafio é esse mesmo.
há desafios que não são opcionais. Eles são comuns àqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando falamos de vida cristã, então há desafios que nós vamos passar praticamente todos os dias. Há 28 anos, a Igreja Presbiteriana do Jardim IP. E quando a gente está falando em igreja, não falamos da parede, não falamos do endereço, não falamos do prédio. Estamos falando das pessoas, que ao longo desses anos, elas ajudaram a formar, a organizar a Igreja Presbiteriana do Jardim IP. Então, essas pessoas que formam a igreja passaram por vários tipos de desafios, uma vez que são pessoas salvas por Jesus Cristo. Meus irmãos, os desafios fazem parte da caminhada de todo discípulo de Jesus. Eu tenho certeza, mesmo sem conhecer a grande maioria de vocês, que desde o momento que você acordou hoje de manhã, você foi desafiado. Às vezes, eram desafios tão comuns ou tão rotineiros que você nem percebeu, mas você foi desafiado. Quer ver uma coisa? Você foi desafiado a estar aqui esta noite, porque há uma parte de você que estava dizendo, não vá. Tem outras coisas para você fazer. Aliás, você foi de manhã. Não é isso que muitos crentes pensam? Ainda mais da pandemia para cá. Por quê? Porque muitas igrejas sucumbiram à pandemia e igrejas que tinham 2 trabalhos dominicais passaram a ter apenas um. Não resistiram, sucumbiram. Então, a liderança deu o braço a torcer e fala, bom, já que a igreja escolheu apenas um trabalho, então vamos ficar apenas com o trabalho mais frequentado. Mas, muitas vezes, e muita gente está fazendo isso, muita gente está escolhendo um ou outro trabalho. Bom, já fui de manhã, para que ir à noite? Bom, estou querendo ir à noite, então não vou de manhã. Então, certamente, alguns de vocês foram desafiados. Talvez alguns que estiveram aqui pela manhã, assim como eu estive, talvez tenha pensado, e à noite para quê? Ou talvez alguns tenham sido desafiados a vir à noite porque é um culto diferente, vamos dizer assim, porque é um culto que comemora, que celebra o aniversário desta igreja. Meus queridos, no texto de João, capítulo 6, do verso 66 ao 71, vemos que após Jesus afirmar ser o pão da vida, muitos se escandalizaram e o abandonaram. Essa situação revelou quem realmente pertencia ao rebanho e quem estava ali apenas por conveniência. A partir desse episódio, aprendemos algumas importantes lições, que na verdade funcionam como desafios que são comuns apenas àqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo. Então, preste atenção, eu vou repetir. Tá? Neste texto, ele existe por quê? Porque pessoas se escandalizaram com Jesus, porque Jesus disse que ele é o pão da vida. E os judeus ficaram escandalizados. Por quê? Porque quando ele dizia que ele era o pão da vida, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. E os judeus não estavam preparados por isso. E a questão é que muitos dos seus discípulos, Jesus não tinha apenas 12, ele tinha vários seguidores, os 12 são os mais famosos, os mais conhecidos. Muitos dos seus discípulos, à vista disso, ou seja, dele dizer que era o pão da vida, o abandonaram e não mais o seguiam. Agora, o que isso tem a ver com esta igreja? Muito a ver. E não só com esta igreja. Tem a ver com a igreja que eu pastoreio, tem a ver com todas as igrejas. Irmãos, uma coisa que é comum às igrejas, principalmente igrejas que estão completando 28, 29, 30, 40, 50 anos, é que elas chegaram até a cidade, mas muitas pessoas abandonaram a frequência a essa igreja. Eu tenho certeza, 28 anos é suficiente para que essa igreja, caso ninguém tivesse saído, essa igreja estivesse muito cheia, assim como a minha também. Então, a pergunta é, por que essas pessoas saíram? Talvez nós nunca teremos a resposta. Uma resposta talvez satisfatória. Mas de acordo com o texto, neste caso, muitos discípulos abandonaram Jesus
por causa das suas palavras. Mas o que está por detrás disso? É o fato de que essas pessoas não eram verdadeiras discípulos de Cristo. Então eu quero tratar com vocês esta noite sobre este tema: desafios comuns aos discípulos de Jesus. Então eu estou olhando para vocês aqui agora. Imagino que se não todos, pelo menos a maioria dos que estão aqui esta noite são discípulos de Cristo. São pessoas que pertencem a Cristo, são pessoas que foram salvas por Cristo. Então esses desafios que são colocados neste texto, que são 3, são desafios comuns a vocês. São desafios comuns a mim. São desafios que não dizem respeito a outras pessoas, a não ser aquelas que um dia decidiram, pela graça, pela fé, serem discípulas de Jesus Cristo. Então são 3 lições fáceis de guardar. Certamente vocês vão guardar aí na mente, na memória de vocês, essas 3 lições. Primeiro, todos os discípulos de Jesus serão tentados a abandoná-lo. Sabia disso? Todos aqueles que são discípulos de Jesus serão tentados a abandoná-lo. Isso não vai acontecer uma vez, nem 2, nem 3, nem 10. Esta tentação de abandonar Jesus, de virar as costas para Cristo, para o seu Senhor e o seu Salvador, vai acontecer várias vezes durante a sua caminhada cristã. E vai acontecer de várias maneiras. De várias maneiras. Então, dê uma olhada nos versículos 66 e 67. O texto diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Percebe, irmãos, uma coisa importante, que eu já falei aqui: Jesus Cristo não tinha apenas 12 discípulos. Isso é importante dizer por quê? Porque às vezes a gente pensa que eram só os 12, que nós vimos hoje pela manhã o pastor Ernesto lendo em Marcos capítulo 3. Jesus Cristo tinha vários discípulos. Alguns dizem que ele tinha mais de 500. E nessa ocasião muita gente estava seguindo Jesus, sabe por quê? Por causa dos sinais, porque ele havia multiplicado pães, porque ele havia feito sinais. Pessoas estavam atrás de Jesus ali por causa dos sinais. E agora ele usa a palavra um pouco mais dura, e essas pessoas não estavam preparadas para essas palavras um pouco mais duras, então elas abandonam Jesus. O abandono de Jesus não acontece sem antes haver tentação. Ninguém vai abandonar Jesus sem antes ser tentada a abandonar Jesus. O versículo 60 mostra a raiz do problema. Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Meus queridos, em igrejas sérias, cujo pregador é sério, o pastor é sério, a liderança é séria, em alguns momentos, vocês terão que ouvir palavras um pouco mais duras. Ai de mim e ai de vocês também, se ao longo da caminhada cristã, Deus não tivesse usado pessoas para pegar um pouco mais firme com você. Eu não consigo imaginar onde eu e você estaríamos neste exato momento, de que jeito estaríamos se Deus não tivesse feito isso, colocado pessoas na nossa vida, sejam elas quais forem, para falar um pouco mais firme conosco. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Para os judeus, as palavras de Jesus pareciam insuportáveis, pois ele se apresentava como o pão que desceu do céu. Aí o que eles lembram? Eles lembram do maná. Eles lembram do pão do céu lá do deserto que alimentou o povo durante muito tempo. E agora Jesus se coloca como o pão que desceu do céu. É claro que o maná alimentava fisicamente. Jesus é o alimento espiritual. Jesus é aquele que nos dá força, é aquele que é o responsável para nós não nos sucumbirmos na hora das dificuldades. Mas quando ele disse isso, as pessoas tiveram ali muita dificuldade de aceitar isso. Mas Tiago nos lembra, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. A tentação não vem de Deus. A tentação, meus irmãos, vem do coração humano. E você e eu não estamos livres disso.
Esse texto tem tudo a ver com essa igreja, tem tudo a ver com essa data, com essa ocasião, com essa celebração de gratidão a Deus por 28 anos de organização eclesiástica. Por quê? Porque você foi tentado durante vários momentos durante estes anos, e pela graça e pela misericórdia do Senhor, você permanece. Não é pelas suas próprias forças, mas é pela graça de Deus, porque aquele que começou boa obra em você, há de completar até o dia de Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela vai permanecer. Cristo só tem uma igreja. Cristo não tem uma igreja aqui, uma igreja lá, outra igreja lá, uma denominação aqui, outra lá. Não, Jesus Cristo tem uma única noiva. Deus tem um único povo. Ele tem uma única igreja, formada por membros de vários lugares. E essa igreja nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. Jesus, ao perguntar aos 12, vocês também não querem recuar, querem? Irmãos, é isso. Na nossa tradução, parece que Jesus Cristo está mandando eles embora. Parece que Jesus Cristo está incentivando eles embora. Olha o versículo de número 67. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Mas sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Olha, vocês não querem. Querem? Jesus, com essas palavras, ele está incentivando os seus discípulos a não se retirarem. Ele não está segurando à força os seus discípulos, mas ele também não está incentivando os seus discípulos a irem embora. Então ele pergunta, vocês também não querem recuar, querem? Querem. Ou seja, irmãos, com essa pergunta, o que Jesus está querendo? Ele está provocando uma resposta de fidelidade. Acabamos de ler aqui, de declarar aqui o credo apostólico. É um credo lindo. É um credo lindo. Mas não basta ler. Nós precisamos praticar cada uma dessas afirmações que foram feitas aqui no credo apostólico. Meus irmãos, Jesus Cristo sabia que a tentação seria real, mas esperava que os seus discípulos reafirmassem sua decisão de permanecer com Ele. Jesus Cristo não precisa de nós como nós precisamos dele. Quando Jesus Cristo pede para nós permanecermos com Ele e nos incentiva a permanecermos com Ele, Jesus Cristo não está pensando no bem dele, Ele está pensando no nosso bem. Jesus Cristo não precisa de nós é que precisamos dele. Há muitos anos atrás, eu me lembro que eu estava assistindo junto com a minha família um programa dominical. Hoje a gente não assiste mais televisão de domingo, mas naquela época a gente assistia. E eu acho que era o programa do Augusto Liberato, o famoso Gugu. E chega uma hora, e nesse programa ele tinha levado uma filha do Nelson Ned. E ela estava ali pregando naquele programa, e chegou uma hora que o Gugu perguntou para ela, escuta, você gostaria de se despedir deixando uma palavra para os jovens? E ela disse o seguinte, gostaria sim. Eu gostaria de pedir para que todos os jovens dessem uma chance para Jesus. Irmãos, eu sei que muita gente achou bonita essa fala dela, mas, irmãos, Jesus Cristo não precisa de chance. Não é Ele que está perdido. Não é Ele que é pecador. Quem precisa de chance somos nós. Aí quando ela ouviu falando, eu fico imaginando aquela figura de Jesus Cristo. Me dá uma chance, por favor. Pelo amor de Deus, me dá uma chance. Irmãos, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Salvador. Ele é dono de todo o universo. Ele é soberano. Ele não precisa de chance. Nós é que precisamos de chance. Meus queridos, todos nós enfrentamos momentos em que seguir Jesus parece difícil. Parece difícil. Mas abandonar Jesus é sempre pecado e precisamos estar atentos para não ceder a essa tentação. Ou seja, aqui neste momento que estamos aqui, nesta igreja, dificilmente nós somos tentados. É difícil alguém pecar aqui dentro. Se alguém pecar nos momentos de culto, imagina lá fora. Aqui dentro os desafios são muito pequenos, quase não existem, ou se eles existirem, são desafios tranquilos de suportar.
Agora lá fora, sim. Então a gente costuma dizer o seguinte, que a gente treina aqui dentro para poder praticar lá fora. Irmãos, e que escola maravilhosa é essa? Que ambiente gostoso é esse? Que ambiente gostoso é esse? Mas eu quero lembrar vocês que todos nós seremos tentados a abandonar Jesus em vários momentos da nossa vida. Em vários momentos. Assim como aqueles discípulos também foram. E Jesus pergunta, vocês também querem me abandonar? Querem? Vocês não querem. E eles não abandonaram Jesus. Eles permaneceram firmes, pelo menos todos neste momento permaneceram firmes ali aos pés de Jesus. Meus queridos, se a tentação de abandonar Jesus é uma realidade para todos os discípulos, a resposta necessária é reafirmar nossa fé nele. Afinal, quando pensamos em desistir, precisamos lembrar que não há outro caminho, não há outro Senhor para quem possamos ir. E essa é a segunda lição que nós aprendemos esta noite. Ou seja, todos os discípulos de Jesus terão que reafirmar sua fé pessoal nele. Irmãos, a salvação é pessoal. A fé é pessoal. Então, muitas vezes nós teremos que reafirmar a nossa fé pessoal em Jesus Cristo, como Pedro, em nome de todos os outros, faz aqui neste momento. Versículos 68 e 69, nós lemos assim. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmão, Jesus Cristo desperta nesses homens, nesses 12 discípulos que permaneceram ali, o desejo e a necessidade deles reafirmarem a sua fé. Ah, meus queridos, e quantas vezes na nossa vida nós vamos precisar fazer isso? Nós vamos precisar fazer isso. Mas sabe uma coisa que deve chamar a nossa atenção? É que na resposta de Pedro, ele não diz, Senhor, para onde iremos? Não é isso que ele fala. Ele não fala para onde iremos. Sabe o que ele fala? Senhor, para quem? Para quem nós iremos? Meus irmãos, pessoas são mais importantes do que lugares. Pessoas são mais importantes do que bens, do que objetos. Pedro fala, Senhor, para quem iremos? Uma vez eu me lembro de uma história de um casal muito rico que resolveu adotar uma criança pobre. Então ela foi até um lugar e ela viu que uma família muito grande, todos muito pobres, e eles resolveram adotar uma daquelas crianças. Todos eram muito pobres. E resolveu adotar uma daquelas crianças. Preparou tudo para adotar. Quando estava tudo certo, a papelada tudo certa, aquele casal veio e levou a criança para uma casa linda. Quando eles chegaram na casa, a criança ficou admirada. Ficou de boca aberta, como pode ter uma casa tão grande, tão bonita quanto aquela. O casal mostrou todos os quartos, todos os cômodos daquela linda casa, mostrou a piscina, mostrou tudo. E por fim foi mostrar o quarto daquela criança que ia morar a partir daquele dia. Quando chegou no quarto, seus olhos brilharam. Ele quase desmaiou de tanta emoção, de tão lindo que era aquele quarto que estava sendo preparado para ele. E depois que o casal mostrou tudo para a criança, o casal fez a seguinte pergunta para o menino. Escuta, você gostou da casa? Ele, amei. Eu nunca imaginei que tivesse uma casa tão bonita quanto essa aqui na terra. E aí, você quer morar aqui com a gente? A criança olhou e disse, olha, tudo aqui é muito bonito, tudo aqui é muito maravilhoso, mas a minha resposta é não. Eu não quero morar aqui com vocês. E eles ficaram espantados e perguntaram, escuta, mas não estamos entendendo. A casa não é linda? O seu quarto não é maravilhoso? O menino disse, sim. Então por que você não quer morar com a gente aqui? Ele disse, eu não quero morar porque os meus irmãos não estão aqui comigo. Os meus irmãos não puderam vir comigo. E se meus irmãos não estão aqui, eu também não vou ficar.
Meus irmãos, essa história simples mostra ou reforça aquilo que já falamos. Pessoas são mais importantes do que lugares. Pessoas são mais importantes do que bens. Pessoas são importantes. E Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? E ele vai continuar dizendo: Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Pedro responde com palavras que ecoam até hoje. Essa resposta mostra que Pedro compreendeu que não havia alternativa. Nenhum outro mestre, nenhuma outra filosofia poderia satisfazer os anseios do coração humano. Pedro reconhece que Jesus é o Santo de Deus, ou seja, Ele é o Messias prometido desde Gênesis 3,15. Então, para quem? Para quem nós iremos? Meus queridos, reafirmar a fé não é apenas um ato intelectual, esporádico, mas uma decisão diária e consciente. Você e eu precisávamos, todos os dias, nos lembrar de reafirmar essa fé, pelo menos no final de cada dia. Pensar tudo o que se passou durante o dia, de todos os perigos dos quais Deus nos livrou, e falar: Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor nos poupou mais uma vez. O Senhor poupou a minha vida, poupou a minha família, o Senhor poupou a minha fé. Eu continuo sendo servo do Senhor. Eu continuo sendo servo do Senhor. Então, reafirmar a fé não é apenas um ato intelectual esporádico, mas uma decisão diária e consciente. Quando somos tentados a desistir, precisamos lembrar: não há outro caminho, não há outra verdade, não há outro Senhor. Uma vez que nós somos discípulos de Cristo, nós não adoramos, nós não trocamos Ele por nada neste mundo. Nós não precisamos de mais nada, a não ser aquilo que Ele tem nos oferecido, irmãos. O Salmo 23, versículo 1, é um dos mais conhecidos e um dos mais ignorados. O Salmo 23 fala: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí eu pergunto: você tem tudo? Você vai dizer: pastor, tem coisa que eu não tenho, mas o Salmo não diz? Não, o Salmo não diz. O Salmo diz o seguinte: o Senhor é meu pastor e por isso eu não sentirei falta de nada. Então, se eu não tenho, é porque eu não preciso. À medida que eu for precisando, Deus vai acrescentando isso. Se eu não tenho hoje, é porque eu não preciso disso hoje. E se amanhã eu precisar, o Senhor, que é meu pastor, Ele vai acrescentar isso à minha vida. Por quê? Porque Ele é um Pai responsável. Ele é o Criador. Ele é o sustentador. Ele é um Pai que nos ama e não nos deixa faltar nada daquilo que nós, de fato, precisamos. A oração, a leitura da palavra e o testemunho público são formas práticas de reafirmar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas mesmo reafirmando nossa fé, ainda enfrentamos outro desafio. Qual que é? Aprender a conviver com falsos discípulos. Essa talvez seja, meus irmãos, a prova mais difícil, porque não temos como discernir plenamente os corações. E é justamente aqui que precisamos de perseverança e confiança no Senhor. Nós precisamos. E essa é a terceira e última lição que nós aprendemos essa noite. Ou seja, todos os discípulos de Jesus terão que aprender a conviver com falsos discípulos. E neste momento eu não quero que você olhe para o seu lado. Eu não quero que você olhe muito menos para trás. Eu não quero que você fique pensando no irmão que está na sua frente e muito menos nesse pastor que está pregando. Você não tem que ficar neste momento tentando identificar quem é verdadeiro discípulo e quem é falso. Mas neste momento você tem que ficar pensando principalmente que tipo de discípulo você está sendo neste exato momento. É isso. Mas, por outro lado, não vai ter jeito. As situações, as circunstâncias vão nos apresentar discípulos falsos. E como é que você faz isso? Como é que você faz? Como você age quando você desconfia ou quando você tem certeza que há discípulos falsos no meio do povo de Deus? Você descansa em Deus.
você deixa o trabalho para Deus, porque Jesus Cristo, lá em Mateus 13, ele vai contar a parábola do joio e do trigo. E não somos nós que separamos o joio do trigo, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então eu quero ler com vocês os dois últimos versículos, versos 70 e 71. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, percebe o que Jesus Cristo está fazendo aqui? Jesus Cristo está aqui orientando os seus discípulos com respeito a uma realidade que não dá para fugir. Neste mundo, nós teremos que conviver com falsos discípulos. E por que isso é importante? É importante porque, para deixar claro, para deixar evidente quem é discípulo verdadeiro. É discípulo verdadeiro. Eu fico imaginando quando é que você mais valoriza a energia elétrica, a presença da luz. Quando falta luz. Quando falta luz, você percebe o quanto que a luz é importante, mas quando a luz está presente rotineiramente, você quase não valoriza. Quer ver? Muita gente não agradece o café da manhã. Muita gente não agradece. Sabe por quê? Porque todo dia o café está lá na mesa. Todo dia. Qual foi a última vez que faltou o café da manhã na sua mesa? Qual foi a última vez que faltou o almoço ou o jantar na sua mesa? Imagine que no caso da maioria aqui, você nem lembra. Aí a pergunta é, você agradece a Deus todos os cafés, todos os almoços, todos os jantares? Todos os jantares? Eu me lembro de uma moça que era da igreja, ela disse uma vez o seguinte, que a família era tão pobre, que quando a situação começou a melhorar, eles começaram a comer um pouquinho melhor, só que a situação não melhorou completamente, então pelo menos uma vez por semana, eles teriam que comer quirela. Quirela naquela época era uma das comidas mais simples lá do interior. Então durante quase toda a semana eles comiam uma comida boa e eles tinham sempre que orar antes da refeição. E aí um dia por semana era quirela. Aí na hora da quirela ela perguntava, pai, tem que orar pela quirela também? Tem que agradecer pela quirela também? Irmãos, nós só valorizamos as coisas grandes por causa das coisas pequenas. As coisas maiores só existem porque existem as coisas menores. E nós vamos dar graças a Deus, porque Deus tem sustentado nossa fé. Porque nós somos discípulos verdadeiros, porque apesar de todos os desafios, de todas as tentações, nós permanecemos firmes nos caminhos do Senhor. Eu volto a dizer, nesses 28 anos, quantas pessoas que passaram por aqui e não estão mais aqui. E você permanece. E se você permanece é por quê? Porque você é mais esperto? Porque você é mais inteligente? Não. Você permanece principalmente porque Deus é fiel. E porque Ele não permite que você seja tentado além das suas forças, porque é Ele mesmo que produz, Ele mesmo que providencia força para você se livrar dessas situações difíceis. Eu quero caminhar aqui, dizendo que este talvez seja o desafio mais difícil. Jesus escolheu os 12, mas sabia que entre eles havia um traidor. Ele chama Judas de um diabo. Ele não fala que Judas é o diabo. Ele fala que ele é diabo, ele é um diabo, ou seja, ele era um adversário, ele era um caluniador, ele era um instrumento do inimigo. O evangelista João, escrevendo anos depois, deixa claro, referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes. Isso nos ensina que mesmo dentro do círculo íntimo, pode haver falsos discípulos. Eu volto a dizer, você não deve sair daqui, chegar na sua casa e começar a pensar, será que é esse? Será que é esse? Não, o objetivo não é este. O objetivo é você sondar o seu coração diante de Deus, porque se cada um de nós fizer a sua parte, sondar o seu coração e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Não permita que meus pés resvalem. Tem misericórdia de mim, porque eu não tenho forças de mim mesmo.
Não permita que eu abandone o teu caminho maravilhoso. Se cada um de nós fizer a sua parte, essa igreja será cada vez mais abençoada, essa igreja será cada vez mais forte e nós não teremos ficar preocupados tanto com falsos discípulos. Por quê? Porque cada um estará se colocando diante de Deus e pedindo por misericórdia. O evangelista João, ele fala então que Jesus estava se referindo a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque é aquele que estava para traí-lo. Meus queridos, nós não temos a capacidade de discernir com perfeição quem é verdadeiro ou quem é falso. Mas precisamos estar preparados para conviver com pessoas que podem até frequentar a igreja, mas não pertencem de fato a Cristo. É uma dura realidade. Seria muito bom se não fosse assim, mas esta é uma verdade. O nosso papel é permanecer firmes, sem nos escandalizar, sabendo que Jesus conhece os corações. E eu quero aqui concluir dizendo as seguintes palavras. Os desafios que nós vimos hoje não são opcionais, mas comuns a todos os discípulos de Jesus. Em cada um desses desafios, Cristo nos dá a vitória. Ele é o pão da vida, aquele que sustenta, fortalece e conduz a cada um de nós. Assim, diante desses desafios, não podemos permanecer passivos. Precisamos tomar uma decisão clara, permanecer em Cristo. Isso significa, em primeiro lugar, rejeitar a tentação de desistir, lembrando que só Ele tem palavras de vida eterna. Segundo, reafirmar nossa fé diariamente, em oração, na leitura da palavra e no testemunho público. E por fim, perseverar com discernimento, mesmo quando convivemos com falsos discípulos, sabendo que Jesus conhece os corações e que nada escapa ao seu olhar. Meus irmãos, toda vez que um pastor, sendo eu, pastor Ernesto ou qualquer outra pessoa, está pregando o evangelho, é como se nós estivéssemos pregando diante do espelho. A primeira pessoa para quem nós pregamos é para nós mesmos. Jesus Cristo certa vez disse para os seus discípulos: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aliás, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então sonda o seu coração diante de Deus. Louve a Deus. E dê a mesma resposta quando a tentação bater a sua porta para que você abandone a Cristo. Dê a mesma resposta dele: Senhor, para quem iremos? Para quem? Para quem iremos? Ah, meus irmãos, Cristo é maravilhoso. Cristo, Ele nos salvou e não nos abandonou. Ele continua conosco e estará conosco todos os dias até a consumação do século. Que Deus abençoe ricamente essa igreja.